só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Quero te ouvir, toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos, de te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Eu te quero, Jesus, eu te quero. Oh, eu te adoro, Pai. Ei, ei. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a oração para iniciar a palavra. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da Tua poderosa palavra. Pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós declaramos uma só fé: que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Enquanto nós estamos te ouvindo, opera as Suas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Cura, liberta, restaura, traga para a Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 11. Amém. Romanos capítulo 11. Glória a Deus. Romanos capítulo 11. No capítulo 9, eu trouxe um ensinamento na quarta-feira, que Paulo, ele traz assim esse ensinamento, dizendo que
os judeus tinham sido rejeitados. Aqui no capítulo 11, né, ele vai falar assim que não é que os judeus eles foram rejeitados. Alguns ali Deus ele abriu o entendimento. Alguns ali Deus tirou dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual, e ele até mesmo se coloca: eu era judeu, e olha o que Deus fez comigo. Eu vou ler aqui o versículo primeiro, vai dizer assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas diz. Naquele trecho que Elias acusava o povo de Israel diante de Deus, Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse-lhe a ele? Ele disse-lhe: eu guardei para mim 7.000 homens para não adorarem o Deus Baal. A mesma coisa aconteceu agora. Isso é por causa da graça de Deus. Ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Eu gosto dessas colocações que Paulo ele está fazendo para passar esse ensinamento para os irmãos. Olha, Deus não rejeitou assim todos. Ele até se coloca mostrando para eles: olha quem eu era, né? Deus não me libertou ali, não revelou a graça assim na minha vida. Assim também tem outros judeus também que Deus ele vai libertar. E eu gosto das colocações que Paulo ele faz. Você vê que ele cita 1 Reis capítulo 19, aquela passagem que Elias praticamente ele está em uma depressão ali, né, por conta de uma mulher e um mensageiro, né? Tem um ditado que eu sempre falo: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E ele traz esse acontecimento, aquelas falas de Elias, né, ele traz para o tempo de hoje, que serve como um ensinamento assim para as nossas vidas. Olha aqui no versículo 3, o que Elias vai dizer em 1 Reis capítulo 19: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse-lhe a ele? Ele disse-lhe: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. Então pega isso. Você vê que quando Paulo ele vai sempre se referir ao Antigo Testamento, é sempre para trazer um ensinamento, assim que vai fazer a gente aprender com os erros dos nossos antepassados. Você vê que ele não fica contando uma historinha, ele traz as revelações para as nossas vidas. E assim ele passa também para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim, e todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, nisso para formar belos obreiros, né? Então assim, as escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, ela é feita ali para nos orientar, aprender com os nossos antepassados, tanto com aqueles que andaram fazendo a vontade do nosso Deus, e também aprendendo com os erros naqueles que desagradaram a Deus, para a gente não cometer, né? Você vê que Jesus, ele tinha isso também, assim, nas mensagens, ele citava
a época de Noé, lembra, na época de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Todos estavam em festas ali. Você vê que Jesus Cristo, ele traz sempre na memória dos irmãos, lembra de Sodoma e Gomorra, né? Assim vai ter menos rigor para essa geração do que para eles. Então por isso que um Antigo Testamento, não somente o Antigo, mas o Novo também, serve ali para nos orientar a andar corretamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqui eu vou ler aqui junto com os irmãos, que eu quero assim saborear cada versículo aqui com os irmãos. O versículo 6, ele vai dizer assim: essas escolhas se baseiam na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseia no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Então entenda isso, o que ele está falando. Você vê que Elias, ali ele traz na memória que Elias estava reclamando: só sobrou eu, a Jezabel e Acabe matou todos os profetas e só sobrou eu. E Deus deixa bem claro: olha, eu reservei, eu guardei 7.000 homens, 7.000 profetas. E aqui ele fala sobre a graça. Olha aqui no versículo 6: essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseia no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Então assim, entenda isso que Paulo ele está falando. Por isso que eu estou falando assim sobre a salvação desde o ensinamento de quarta-feira, que por exemplo depende de Deus. Assim, a salvação, a graça que é derramada assim não depende apenas da gente. Você pode fazer a obra, você pode fazer o que for, né? Mas assim, mesmo assim, depende de Deus para ser salvo. E aqui, nesse versículo 6, ele deixa bem claro isso também, essas escolhas se baseiam na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseia no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Então entenda isso: se as pessoas elas conseguissem chegar na perfeição que a lei pede, isso é impossível alguém chegar. Não precisava Cristo ter vindo. Você entendeu? Não precisava Cristo ter vindo. Então por isso que ele está falando, não depende do que você faz. Assim, é graça. O que é graça? É Deus que te escolhe. Por isso que é chamado de graça. Eu vou aqui no versículo 7. Isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como diz as Escrituras Sagradas, Deus endureceu, presta bem atenção, quem endureceu o coração deles? Olha aqui, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhe olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Então vou ler novamente o versículo 7, só para os irmãos entender. Amém, meus irmãos? Presta atenção aqui em mim. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que se encontrou, que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Presta bem atenção nisso. Deus escolheu. Por isso que eu falo assim, a salvação depende de Deus. Se Deus se revela para você, assim, entenda isso. Você vê que Jesus Cristo fala assim: não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Por isso que é chamado de graça. E aqui ele deixa bem claro: os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Aqui eles não quiseram ouvir. Mas por que eles não quiseram ouvir? Aqui Paulo ele já deixa bem claro: porque Deus não quis que eles ouvissem. Não depende apenas dele. Por isso que eu falo, às vezes você vai evangelizar um irmão e o irmão ali não está entendendo. Assim, você fala, vamos para a igreja, Deus não se revelou, por isso que ele não consegue vir. Porque quando Deus se revela a alguém, é impossível dessa pessoa não se render a Deus. Para os irmãos entenderem a mensagem de hoje, é necessário ouvir a de quarta-feira. Amém, meus irmãos? Amém.
Então aqui no versículo 8, como diz as escrituras sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. Então assim, Deus endureceu o coração deles. Lemos em Marcos capítulo 4, versículo 11, quando Jesus Cristo está falando a parábola do semeador. Assim, vamos colocar assim, faz de conta que Jesus Cristo estava falando a parábola do semeador. Um grupo estava entendendo a parábola do semeador, o outro grupo não estava entendendo a parábola do semeador. Era como se os discípulos tentassem até mesmo explicar para as outras pessoas: não, ele está falando isso, eu não consigo entender. Aí depois outros dizem: não, deixa eu explicar para você, ele está falando isso, e a pessoa: eu não consigo entender, né? E depois eles percebendo isso, eles vão falar para Jesus Cristo: Jesus, por quê? Para eles o Senhor fala por parábolas, mas para nós não, né? E Jesus Cristo ele fala essas palavras aqui, eu vou ler para os irmãos mais uma vez, para continuar a mensagem. Pode ficar aí mesmo em Romanos. Eu vou ler Marcos capítulo 4, versículo 11. Presta atenção. Os discípulos vão perguntar: por que para eles o Senhor fala por parábolas e para nós não? A vós é dado saber o ministério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoado os seus pecados. Você entendeu? Jesus Cristo estava falando por parábolas, porque se Jesus Cristo estivesse falando assim, abrindo o entendimento deles, automaticamente eles iriam se arrepender. Se arrepender, porque é impossível. Quando Cristo ele revela o amor, é impossível a gente não chorar, sabe? Quando a gente começa a ver o sacrifício que Cristo ele fez por nós, é impossível a gente não se arrepender também, meus irmãos. Você vê que eu coloquei até o texto de Lídia, Paulo ele pregando para várias mulheres, em Atos capítulo 16, várias mulheres ali, não sei, 30 mulheres. Deus ele só abre o entendimento de uma, Lídia. Deus abriu o entendimento, o texto deixa bem claro. Então, meus irmãos, presta bem atenção, que eu preciso trazer essa mensagem para os tempos de hoje. Você vê que maravilha como Paulo ele age. Ele pega assim textos isolados de profetas e traz para o nosso tempo. Olha aqui, da mesma maneira que Jesus Cristo fez no versículo 8. Como diz as escrituras sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. Presta atenção agora, olha a outra revelação que ele vai trazer no versículo 9. E Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, fazes com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Meus irmãos, isso aqui é forte demais. Olha o que acontece nos cultos ali, tanto dos judeus, e eu posso trazer para os tempos de hoje também muitos cultos que são evangélicos, assim, mas não chega a Deus. Olha aqui o que ele vai falar dessa profecia. No versículo 9: e Davi disse-lhe que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Então assim também, meus irmãos, acontece, infelizmente, né, em muitas igrejas que dizem ser cristã, né, tem essa cegueira espiritual, assim, igual Jesus Cristo disse, assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muitos me dirão naquele dia: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Se baseia também nesse texto também.
Quantas pessoas hoje que estão cultuando que o louvor não bate nem no céu. Assim eles vivem em doutrinas feitas de homens. Você entendeu? Mas não fazendo a vontade de Deus, que é amar o próximo. Você vê que quantas igrejas, eles arrancam o dinheiro das pessoas que estão necessitando de ser ajudadas, né? Eles não estão cumprindo com a palavra de Deus, né? E as pessoas se tornaram escravas dessas pessoas, assim, dessas igrejas, né? E elas fazem ali conforme o que eles pedem, doutrina de homem, mas não as coisas de Deus, que é amar, assim, ajudar o próximo, o necessitado, sabe, ser o bom samaritano. E quando eles começam a louvar, os louvores não chegam. Por isso que em Mateus capítulo 18, Jesus Cristo traz aquela profecia de Isaías, né? Em vão me adoram, né? O coração está longe de mim, né? Vocês vivem nas doutrinas de homens. Assim também traz no tempo de hoje também, muitas pessoas ficaram religiosas, né? Defendendo religião, não a palavra de Deus. Mas ó, presta bem atenção nisso aqui, ó, no versículo 11. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não, mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe riquezas e bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número dos judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Então, ó, entenda isso, Deus ele não rejeitou todos. Alguns, Deus ele vai abrir no entendimento. É igual era Saulo, né? Você vê como é a misericórdia de Deus. Saulo, assim, ele perseguia o povo de Deus, né? Assim, ele perseguia. O que Saulo ele merecia para muitos cristãos naquela época era a morte. Mas Deus ele age de misericórdia e abre o entendimento dele. E hoje nós desfruta desse amor que Paulo ele viveu, por conta do cristianismo, por conta do sacrifício de Cristo, né? Agora, meus irmãos, eu vou entrar nesse texto aqui, que eu quero trazer para os irmãos. É igual eu disse, assim, que Deus ele tem os seus escolhidos, sim, e ele age de misericórdia com quem ele quer, e ele faz do jeito que ele quer, conforme ele quer. Ele pode pegar uma pessoa religiosa que passou 50 anos dentro da igreja e falar: meu, eu não quero você. E pegar uma pessoa, Deus pode fazer isso, pegar uma pessoa que cometeu um pecado lá, e no finalzinho da morte daquele rapaz, Deus se revelar para aquela pessoa, e essa pessoa se arrepender e entrar no reino de Deus. É igual aquele rapaz da cruz. Você entendeu? Você está pegando isso? É igual aquele rapaz da cruz. Deus ele faz do jeito que ele quer, com quem ele quer. Ele age de misericórdia com quem ele quer, né? Igual eu falo assim, Deus ele tem os seus escolhidos, e cremos que nós somos escolhidos de Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações. Amém? Porque é visível e notório, assim, quem tem o Espírito Santo e quem não tem, né? Em Romanos capítulo 8, eu vou até pedir para os irmãos irem lá, antes de eu entrar nesse texto aqui. Romanos capítulo 8 é visível e notório, meus irmãos, quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem não tem se engana a pessoa mesmo, porque quem tem o Espírito Santo reconhece o outro que tem. Olha aqui, ó, Paulo ele vai dizer, Romanos capítulo 8, eu falo assim, ó, vamos Romanos capítulo 8, eu estou em outro texto. Quer ver o versículo 8? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não tem o Espírito Santo, assim, eles vivem na carne. Mas olha aqui, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como Paulo fala, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. E quem é aqueles que andam na carne? É só ir lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 em diante. As obras da carne.
a ira, a inveja, a raiva, a briga. Você entendeu? Se aqui dentro da igreja, assim, o irmão é todo glória a Deus, aleluia, louvor, mas chega dentro da sua casa, chega no seu trabalho, assim, arrogante, só fala palavrão, meu, você está na carne e, sabe, você está edificando a sua casa na areia, e grande é a queda, não somente sua, mas da sua descendência, porque fala que nós somos a luz do mundo, né? Quando Deus nos escolhe, né, assim, tem uma grande possibilidade dele salvar os nossos familiares através da luz que há em nós. Antes da gente ser luz do mundo, primeiramente a gente tem que ser luz aonde, minha gente? Dentro de casa. Se você não for luz dentro da sua casa, como você pode evangelizar alguém lá fora? Vai fazer igual Davi, acusando lá o cara que matou a ovelhinha lá, o cara que matou a ovelhinha. Natan vai falar, esse cara é você. Do mesmo modo que você julga as pessoas, você vai ser julgado também. Do mesmo modo que você julga as pessoas, você vai ser julgado também. Então tenha isso, né? Assim, ó, Paulo deixa bem claro aqui, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Voltando para Romanos capítulo 11. Eu gosto dessa colocação que Paulo ele vai trazer. Ele vai falar assim, olha, Deus arrancou ali, sabe, os judeus, os galhos que eram os judeus, e ele colocou a oliveira braba, que somos nós. Presta atenção aqui, ó, no versículo 13. Vamos ler o versículo 13. E agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Presta bem atenção nisso. Porque quando os judeus foram rejeitados, olha aqui, porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? O que estiverem mortos receberão a vida. Aqui quando ele fala assim, né, aqueles que estiverem mortos receberão a vida, ele está falando assim, esses que Deus vai aceitar. Quando Deus ainda não aceitou, eles estão mortos. Mas quando Deus se revelar para eles, né, eles se tornam ali luz, eles se tornam ali tendo vida, né? Igual Jesus Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, entenda esse texto. O que é o caminho? O caminho é a palavra de Deus. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés. A verdade, o que é a verdade? A palavra é a verdade. E a vida, aquele que anda conforme a palavra de Deus, né, ele está andando na verdade. Se está andando na verdade, ele tem a vida. E eu vi um vídeo assim que chamou muito minha atenção, cara, erroneamente falando sobre 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo ele fala assim, ó, por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, né? E esse cara tem vários seguidores. Eu falei, meu, que absurdo, né? Assim, as pessoas se alimentar disso, desse erro. Ele pegou e falou assim, ó, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ele fez a colocação que por conta do povo não está esperando os outros para comer, né, a comida, vamos falar terrena, né, o alimento da ceia ali. Por isso que tinha muitas pessoas fracas e muitas pessoas doentes ali, pelas comidas terrenas, sabe, na festa assim, na festa Santa Ceia, na hora que era para repartir o pão ali, eles não esperavam outras pessoas, e outras pessoas acabavam passando fome ali, né? Ele levou para essa área, e o texto não quer dizer nessa área terrena, assim, dessa fome, né? Mas sim da fome espiritual. Quando ele fala, por isso que tem entre vós muitos fracos, né? Pessoas que se tornam fracas, por quê? Por conta da atitude de um cristão, sabe, não mostra o amor ali. Você consegue entender isso? A pessoa fica fraca assim ou não?
Você não fica fraco? Se você vê um cristão não dando um bom testemunho, você fica ou não fica na fé? Sim ou não, minha gente? Sim ou não, você fica. Você entendeu? Por isso que ele fala assim, por isso que tem muitas pessoas fracas, doentes, né? A pessoa fica doente e depois não consegue mais ir para a igreja. E por isso que muitas pessoas dormem. Qual que é esse dormir? É a morte. Que mais que morte é essa? É a morte espiritual. Pessoas que acabaram morrendo espiritualmente. Por isso que Paulo, ele vai falar em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, ou 4: desperta tu que dormes dentre os mortos, sabe? Para despertar mesmo, para a salvação. Olha aqui, ó, essa colocação que Paulo vai fazer agora no versículo 16: pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Então, qual o primeiro pão assado que ele está se referindo aqui? É Cristo. Foi o primeiro pão ali consagrado, dedicado a Deus. Assim ele fala, os outros pães também é dele também. Eu gosto dessa outra colocação que ele vai falar aqui, ó. Eu vou ler novamente o versículo 16: pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados. Ele está falando dos judeus aqui. E um galho de uma oliveira brava foi colocada no lugar. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem sempre, versículo 18: portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustentam vocês. Então Paulo, ele está falando assim, ó, a oliveira, né, o galho ali da oliveira foi tirada, e Deus colocou ali a oliveira brava. A oliveira brava representa a nós. Então ele deixa bem claro, não é para a gente se orgulhar por conta disso, né, por Deus ter tirado ali os judeus e ter nos colocado. Tudo bem que nós devemos se orgulhar disso também, sim ou não, né? Mas olha aqui, ó, no versículo 19: porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembre que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira, porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Às vezes as pessoas falam assim, meus irmãos: você só traz mensagem assim e coloca as pessoas com medo de Deus. Assim, suas mensagens. Assim, basta você ler a Bíblia, meu irmão. Basta você ler a Bíblia, minha irmã, né, que você vai ver assim as mensagens, tanto de Paulo, como de Pedro, como de Jesus Cristo mesmo. Olha aqui, uma mensagem que eu estou trazendo, mostrando ali para a gente ter medo mesmo, andar de qualquer jeito não. Tem muito cristão que não tem medo de Deus não, anda de qualquer jeito, sabe? Fala que é a menina dos olhos de Deus, mas não é mais. Você entendeu? Por conta disso, de não ter medo. Você entendeu? Então, ó, Paulo, ele deixa bem claro aqui, ó, versículo 20: isso é verdade, mas lembre que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem, e não têm orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galho naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para
vocês se continuarem sempre confiando na bondade dele, senão vocês também serão cortados. Então, igual eu disse assim, meus irmãos, que Deus, ele escolhe assim os seus escolhidos, e aquele que ele escolhe, e ele fala assim, meu, ó, você já é salvo, a pessoa vai ser salva. Mas Deus, ele pode se revelar a uma pessoa, essa pessoa ser cheia do Espírito Santo, e depois ele fala assim, ó, não gostei das suas atitudes, vou retirar. E Deus pode se revelar a outra pessoa, a pessoa errar, e Deus mesmo assim agir de misericórdia com ela. Vamos colocar um exemplo, igual Paulo, ele traz o Antigo Testamento. Eu vou trazer exemplos, é isso que o Antigo Testamento serve. É igual Saul, Saul não foi cheio do Espírito Santo. Depois o que Deus fez com ele? Rejeitou. E ó, o problema, meus irmãos, de muitos, sabe o que é? É o meio, eu acho que nem é o fim, né? Porque eu creio que a nossa caminhada é longa, mas assim, o começo, todo mundo é cheio de amor, não, vamos fazer isso, vamos todo mundo, tem que tomar um grande cuidado, para a gente não cometer os mesmos erros que Saul. No meio, Saul já ficou meio barrigudo, você entendeu? Saul já queria fazer tudo do jeito dele, você entendeu? E isso é preocupante, meu irmão. Isso é preocupante. Mas agora, igual Davi, presta atenção como Deus agiu de misericórdia com Davi. Davi não cometeu adultério, sim ou não? Davi, além disso, não matou um irmão dele ali. Quem cometia adultério na lei, o que era para ser feito? Apedrejado. Deus não agiu de misericórdia com Davi? Então, por exemplo, Deus, ele age de misericórdia com quem ele quer, mas devemos tomar um grande cuidado com isso. Devemos tomar um grande cuidado com isso, meus irmãos, né? Devemos tomar um grande cuidado com isso. E eu quero trazer assim alguns exemplos para os irmãos. E eu lembro, meus irmãos, assim, nessa minha caminhada, assim, quando Cristo me chamou, sabe assim, para mim levar a palavra, eu não tinha noção. Eu pensei que levar o evangelho não tinha sofrimento, não, era só glória. Nas igrejas, a maioria das igrejas é só glória, é só felicidade. Eu tinha isso, né? Depois, quando Deus começou a me dar a palavra, eu falei, meu, tremendo. E teve um dia que o diabo se manifestou em um rapaz, assim, e ele falou comigo. Ele deixou bem claro, ele falou assim, eu não vou deixar você ir até o fim. E eu não estava entendendo isso. Eu falei, mas eu vou. Eu não sabia assim, sabe, o que o diabo ele faz assim para tentar tirar um servo da caminhada dele. Eu falei, mas eu vou. E ele falou uma coisa assim que eu falei, meu, eu não tinha entendido na hora. Ele falou assim, olha, eu vou fazer de tudo, você não sabe o que você vai passar, o que você vai sofrer, quero ver se você vai aguentar. Eu falei assim, mas eu vou aguentar. E eu falo, meus irmãos, nessa caminhada com Cristo, assim, o inimigo ele vai se levantar, tanto na minha vida, como na sua vida também, né? Mas assim, você tem que permanecer firme e forte, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. Confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. É igual assim, ó, quando Deus me chamou, assim, para ser pastor, eu sempre pegava os textos bíblicos, assim, Deus falava muito comigo. É um modo que Deus tem para falar com os escolhidos, assim, os escolhidos de Deus, assim, para continuar, para fazer ele perseverar. E um texto que sempre pegou no meu coração foi esse daqui, ó, aquele colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Igual assim, quando é um escolhido, ele ouve isso e ele continua andando nos caminhos do Senhor. Eu lembro outro texto, Lucas capítulo 14, que ele fala assim, ó, calcula primeiro para ver se você vai conseguir edificar uma torre e até o final, você entendeu? Para depois você não ser envergonhado. Quando ele me chamou, eu comecei a calcular assim, não, eu vou conseguir ir até o final. Eu sempre falo isso em oração, mas quando eu falo isso em oração, eu já peço para Deus me injetar fé. E eu falo assim, ó, eu quero viver o que os discípulos viveram, Deus. Você tem peito para falar isso, orar para Deus? Eu quero viver o teu evangelho, mas me injeta fé, Pai, porque não é fácil. Não vai ser fácil a minha caminhada, não vai ser fácil a sua caminhada, né? Então assim, jovem, assim, calcula.
né? Para ver se você vai até o fim. E se você fala assim, eu vou até o fim, continua, perseverar. Igual eu disse, do mesmo modo que Deus, Ele se revela, Ele pode preencher, assim, a pessoa. Segundo Coríntios, segundo Pedro, capítulo 2, né, no versículo 2, vai falar de homens que foram cheios da presença de Deus, mas depois se desviaram. Por que se desviaram? Porque Deus se retirou. Você vê que Davi, o que ele fala para Deus? Não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Porque se Deus retirar, a gente começa a andar num erro, sabe? Começa assim, a gente às vezes com o Espírito Santo a gente já anda no erro, já comete alguns erros. Você imagina sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, né? E eu quero, meus irmãos, trazer isso para o coração dos irmãos. Do mesmo modo aqui, você vê que Paulo está falando assim, olha, se Deus tirou ali a oliveira, assim, os judeus, Ele pode tirar tanto eu, tanto você, né? Deus, Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Então entenda isso aqui. Esses textos que Deus, Ele fala assim, Mateus capítulo 24. Eu vou até usar esse texto aqui, Mateus capítulo 24. Peço para os irmãos irem lá, Mateus capítulo 24. Versículo 21. Vai dizer assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, sobrevirão, serão abreviados aqueles dias. Então assim, ó, Deus, Ele sabe com quem Ele vai agir de misericórdia. Ele tem ali os seus escolhidos, né? Assim, conforme o texto. Mas uma forma que Deus tem para orientar os seus escolhidos a continuar é colocando assim esses cuidados, assim, para o escolhido não ficar acomodado, né? Porque se Jesus Cristo não colocasse essas palavras que eu declarei para os irmãos, ó, aquele que colocar a mão no arado, olhar para trás, não é apto para entrar no reino de Deus, né? Aquele que não perseverar, né? Assim, as pessoas iam ficar acomodadas, sim ou não, meus irmãos? Quando a gente lê, por exemplo, igual esse texto aqui, ó, estamos aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 21 ao 22, ele falou dos escolhidos. Agora eu vou falar do versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí, por exemplo, se não tivesse essas palavras aqui, ó, igual essa colocação que eu vou fazer agora, versículo 46, o escolhido ia levar a vida de qualquer jeito. Eu sou escolhido de Deus, né? Ia levar a vida de qualquer jeito. Mas olha aqui, ó, essas palavras Jesus Cristo Ele coloca para fazer os escolhidos não retroceder. Olha aqui no versículo 46: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo. Assim, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber, né? Virá o seu Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então é uma forma que Deus Ele usa para falar com seus escolhidos. Igual eu vou pedir para os irmãos irem em Apocalipse capítulo 3 agora. Olha
versículo 1, a forma que Deus ele usa para falar com os escolhidos. Ao anjo da igreja de Sardes, escrevo essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, está morto. Assim, você imagina, assim, uma ovelha de Deus mesmo, um escolhido de Deus, assim, que está levando a obra de qualquer jeito. Você entendeu? Aí vem essa palavra, automaticamente a ovelha vai falar: meu, eu estava acomodado, eu estava achando que eu estava vivo, mas eu estou morto. A ovelha, ela vai, Deus ele de algum modo, através da palavra, vai falar. E olha aqui, ele vai continuar dizendo: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, quando assim o escolhido mesmo ouve, assim, há uma forma que Deus ele tem para fazer esse escolhido assim ser um exemplo. Igual eu falo assim, meus irmãos, apresenteis como obreiro aprovado da parte do Senhor. Apresenteis, assim, você tem que ser um obreiro. O que é um obreiro? Obreiro não é apenas os irmãos que estão aqui, não. É você também, você é um obreiro na sua casa, né? Se você não se apresentar como obreiro aprovado lá, você entendeu? Assim, você nunca vai ganhar a sua casa. Assim, sua família tem que se espelhar em você. Assim, alguém igual obreiro, igual eu procuro me apresentar como obreiro aprovado, para que ninguém chega e me repreende. Você entendeu? Para que alguém veja em mim uma luz, assim, uma referência para seguir. Não, eu vou seguir ali o pastor Fábio, né? Porque o jeito dele, o jeito que assim é você, assim é o seu compromisso com Deus. Você tem que apresentar como um obreiro aprovado. Isso eu estou falando não aqui apenas dentro da igreja, não. Assim eu estou falando com você dentro da sua casa. Você tem que ser um obreiro aprovado da parte do Senhor. Assim, os seus familiares, as pessoas, assim, a palavra fala que a gente tem que fazer discípulo, né? As pessoas vão te observar, tanto os seus filhos, né? Os seus vizinhos, né? Assim, eles vão te observar. E se eles verem você fazendo a obra relaxadamente, andando com Deus relaxadamente, eles vão falar: quem é você para me corrigir? Você não dá um bom testemunho. Como... né? Olha o que você fala aí dentro de casa, né? Olha, você bebe aí junto com bebe cerveja aí. Quem é você para me corrigir? Né? Você quase nem anda na igreja, você quase nem... Você quer que vai para quem? Para igreja? Vai você se firmar com Deus. Depois de se firmar com Deus, aí você entendeu? Então por isso que Deus ele traz, falando assim, né? Conosco também, isso é uma mensagem no tempo presente. Ele fala nos nossos corações. Eu vou ler novamente aqui, ó. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. É uma forma de fazer a gente, eu preciso fazer o melhor ali para Deus, né? Eu preciso, né, fazer alguém se espelhar em mim, né? Pelo menos uma coisa a gente tem que servir, fazer as pessoas se espelhar, sabe, nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Então assim é dentro da sua casa. Assim é dentro da sua casa. As pessoas vão ver qual o compromisso que você tem com Deus, e em cima disso as pessoas vão te observar. Olha aqui, ó. Ser vigilante e consolidai o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então assim, quando uma pessoa ouve isso aqui, ela vai se analisar tanto dentro da igreja, como dentro da sua casa, no seu trabalho. Ela vai se analisar, fala: Deus ele vê tudo, meu irmão. Eu não vejo nada, mas Deus ele vê tudinho. Olha aqui, ó, no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepender-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que horas vireis contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas
que não contaminaram as suas vestes e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Então eu sempre falo assim, meus irmãos, sempre na igreja, sempre se espelha naquelas pessoas que está sendo um obreiro aprovado. Sempre se espelha, meu irmão. Sempre se espelha naqueles que estão assim, sabe, buscando, com sede, sempre se espelha neles, né? Olha aqui, ó, vou continuar dizendo, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é só uma forma, meus irmãos, que Deus tem para falar, sabe, com o seu escolhido. Eu falo, meu irmão, minha irmã, você é um obreiro, sabe, um obreiro do Senhor. O Senhor você escolheu. Entenda isso. Se o Senhor você escolheu, Ele te libertou de uma escravidão, sim ou não? Antes você era escravo do mundo, e agora você é escravo de quem? De Deus, né? Então é prazeroso, né? Assim você ser escravo dele. Então tenha isso no seu coração. Amém, meus irmãos? Então uma mensagem de hoje foi só dar continuação daquela de domingo. Você entendeu que Deus, assim, não é que Ele rejeitou os judeus, nenhum judeu será salvo. Não, Deus tem alguns ali que Ele vai salvar, e Ele salva do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. E aqui eu quero trazer para os irmãos tomar cuidado. Você entendeu? Que do mesmo modo que Deus ele se revela a nós, Ele pode tirar, assim, Ele pode tirar, assim, tirar da oliveira. E assim, ó, tem textos bíblicos que falam que pessoas que foram cheias da presença de Deus sentiram ali, sabe, algo que, sabe, não tem como você explicar. Você só consegue explicar nas suas atitudes. Você entendeu? Mas assim, ó, dentro de você conheceu mesmo Cristo, mas por conta de vacilos, assim, Deus acabou falando, meu, tirei. Quantas pessoas estão em igrejas assim, sabe, assim, por não levar assim o evangelho, assim, sabe, temendo, levando de qualquer jeito. Você entendeu? Quantas pessoas hoje já não estão mais no altar? Quantas pessoas já estão lá no mundo por conta de falar, quando eu quiser eu volto lá para os caminhos do Senhor. Você entendeu? Quero ver voltar, se Deus rejeitar. Quero ver voltar. Então assim, é só para a gente ter cuidado, meu irmão. Assim, para a gente levar uma vida assim cristã, assim, sabendo que Ele está vendo tudo, até os nossos pensamentos, tudo. Então fuja dos pensamentos negativos, porque se descer para o coração, né, já era, né? Então, igual eu falo, todos nós seremos julgados naquele dia, todos. Eu também vou estar lá com meu joelhinho dobrado, conforme assim vou ser julgado, mas eu vou procurar sempre fazer o melhor, mesmo sabendo que eu não consigo fazer o melhor. Igual Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que é impossível alguém viver a lei. Quem dera se eu pudesse chegar assim e falar, meu, eu consegui viver a lei, mas ninguém consegue. Amém, meus irmãos? Então guarda esse ensinamento, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Amém. Que todo mundo já é de Deus. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Todo mundo já é de Deus aqui? Então tome cuidado para a sua coroa não ser roubada, sim ou não? Então vigia. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vamos